Bom, o nosso cérebro, ele é regido, digamos assim, por vários neurohormônios, mas a gente tem 4 principais, tá? A gente tem a adrenalina, ocitocina... Vamos ver se tu aprendeu bastante na Vamos minha ver se eu aula. aprendi isso, Tentar falar, ver um pouquinho aqui de cada um. Adrenalina, ocitocina, serotonina e dopamina, tá? A adrenalina é o nosso neurohormônio de luta e fuga, né? Então, quando acontece uma situação caótica, né? Sei lá, aconteceu um acidente de carro, explodiu aqui alguma coisa em frente ao estúdio aqui, pegou fogo, tá pegando fogo. Eu preciso produzir adrenalina, porque senão eu vou ficar parado aqui no estúdio e vou ser consumido pelas chamas e, enfim. Aí tem uma descarga lá de adrenalina. Exatamente. Mas se eu tô numa situação tranquila, como agora, que eu tô aqui conversando contigo, Luciano, não faz nenhum sentido eu tá produzindo uma adrenalina excessiva, né? Isso a gente vê nas pessoas que são extremamente ansiosas, elas produzem uma descarga de adrenalina muito forte, tá? Então esse é um primeiro neurohormônio importante à nossa vida. Ele precisa ser produzido, porém em quantidades corretas e nos momentos corretos, tá? O segundo neurohormônio importante seria a ocitocina, ou oxitocina, que é o hormônio do amor, né? A ocitocina, ela tá presente, por exemplo, no leite materno, né? Quando a mãe lá recebe o seu bebezinho, vai amamentar pela primeira vez. Se ela não liberasse essa ocitocina, a mãe olhar pro bebê e achar que aquilo é só sei lá, um ser humano qualquer, né? Uma boneca. Uma boneca, E a ocitocina, ela cria esse laço afetivo, esse vínculo afetivo, né? E toda vez que a gente encontra as pessoas que a gente ama, a gente tem essa liberação de ocitocina, né? Outra secreção que tem muita ocitocina é a nossa lágrima, quando a gente chora de felicidade ou chora de saudade de alguém que já faleceu, né? E a gente analisa as lágrimas dessas pessoas, a gente sabe que elas estão banhadas de ocitocina, né? Então, a ocitocina realmente é o hormônio do amor, né? E quando produzido, enfim, nos faz ter uma sensação de bem-estar, né? Mesmo na saudade, tá? Na saudade. Bom, falando da dopamina e serotonina, tá? Que aqui é o que vai ser o importante, né? Pro tema de hoje. A dopamina e a serotonina, elas andam em conjunto, basicamente. A serotonina é o nosso hormônio de prazer e felicidade, tá? E eu digo que todo ser humano, ele tá nesse mundo para ser feliz, né? O intuito de cada pessoa aqui na face da Terra é querer ser feliz, certo? Talvez aí, sei lá, a felicidade de um padre é ver uma missa cheia, a felicidade de um professor é ver uma sala de aula super cheia de alunos e curtindo a aula e aprendendo pra caramba. A felicidade do médico é ver o seu paciente melhorar, né? Mas o nosso intuito sempre é a busca por prazer e felicidade, tá? E para que eu sinta isso, eu preciso da serotonina. Só que para eu produzir a serotonina, antes de produzi-la, eu preciso da dopamina, tá? E a dopamina é um neurohormônio mais ligado à motivação e ação. Né? E recompensa, exatamente. Então, assim, quando eu quero montar um projeto novo, hoje de manhã, quando eu acordei da cama, pensei, poxa, hoje eu tenho que ver meus pacientes no hospital, à tarde eu tenho podcast, eu só consigo me movimentar porque eu tenho uma certa liberação de dopamina no meu cérebro, senão eu nem levanto da cama, tá? Tanto que o paciente amplamente deprimido, os pacientes que têm depressão grave, por exemplo, quando você vai mensurar os níveis de dopamina e serotonina, eles estão muito baixos, é aquele cara extremamente desmotivado e que não sente prazer e felicidade em basicamente nada, tá? E aonde que a nicotina entra nessa história, tá? Eu digo que a gente tem formas a neurociência diz isso, né? A gente tem formas do bem e formas do mal de liberar dopamina, digamos assim, né? Então, eu primeiro tenho a liberação da dopamina, dá alguns minutos, serotonina, sinto prazer e felicidade, aquilo dá uma baixada. E assim a gente vai vivendo a vida, né? Em ciclos, a gente tem nossos momentos de um pouco mais de tristeza, um pouco mais de felicidade, e assim a gente vai vivendo. A gente não pode estar nem constantemente feliz, nem constantemente triste. É esse ciclo. A gente falou um pouco sobre isso, Carol, só te interrompendo. Claro. A gente fez essa relação da criancinha que vai lá e pega uma pétalazinha de uma florzinha, traz pra mãe, e a mãe diz, ai, que lindo, filha. Aí a mãe dá um beijinho. Libera um monte de dopamina. Isso. Aí ela vai lá, pega outra, a mãe, ai, que lindo. Enquanto ela não acabar todas as pétalas da rosa, ela não vai parar. Exatamente. Porque ali, dopamina. Exato, né? Exato. E para criança é importante, na fase de aprendizado, né, você ter esses estímulos, Exatamente. né? Tá? Mas a gente tem as coisas do bem e as coisas do mal que liberam dopamina. Vamos lá. As do bem, né, que a gente pode citar aqui. Alimentação saudável, o exercício físico, especialmente exercício físico regular, e especialmente se em exposição à natureza, tá? Então, trabalho bem interessante que fizeram tempos atrás. Se você faz um exercício físico, exemplo, corrida, 60 minutos, tá?
dentro de uma academia, fechada, em cima da esteira, e o mesmo exercício, 60 minutos, corrida, na mesma intensidade, na mesma velocidade, em ambiente externo, vendo o sol, vendo uma árvore, vendo natureza, a tua liberação de dopamina vendo natureza maior. O pessoal aqui de Blumenau, então, que vai lá no Bela Vista correr, excelente. É, excelente, excelente, excelente. Ou fazer trilha, né, enfim. E assim, além, né, do exercício físico, você está perto das pessoas que você ama, você treinar habilidades novas, isso é bem interessante, tá? Então, assim, eu querer aprender uma língua estrangeira nova, eu quero aprender inglês, alemão, né? Aqui em Blumenau todo mundo fala alemão, né? Eu quero aprender uma habilidade nova culinária, eu quero aprender uma habilidade nova instrumento musical, né? A música, o simples ato de a gente cantar, de a gente ouvir música já é um liberador de dopamina também, tá? Motivo pelo qual eu criei uma banda de rock, eu sou vocal de uma banda de rock. Como é que é o nome da banda, Carol? Chama Mad Hops, é a Mad Hops Band. Inclusive, né, ficam convidados aí, a gente vai tocar na Kurt Ehring esse domingo, 6 de agosto, 2h30 da tarde. Esse final de semana tu tava tocando também, né? Tu falou esse pra mim, fim de semana ainda não, no próximo, 6 de agosto. Domingo a gente vai tocar. Venham então, assistir a Carol cantar aqui na Kurt Ehring. Que legal, sou vocal de banda aí, né? Estou meio rouca hoje, gente, mas enfim. A música, ela tem esse poder, né, de liberação de dopamina, a gente faz esse uso até dentro de UTI, muitas vezes tem os pacientes que falam, eu queria ouvir aquela minha música, a gente vê que a musicoterapia, ela traz uma sensação de prazer e bem-estar nos pacientes, isso é bem legal, pacientes graves, tá? Então tem várias coisas bacanas aí que a gente pode fazer no nosso dia a dia para inundar o nosso cérebro de dopamina, né? Só que a gente tem as formas do mal também, de liberação de dopamina, e elas são muitas, tá? Então vamos lá, vou elencar algumas. A droga que mais rapidamente libera dopamina para o nosso cérebro é a cocaína, por exemplo. Então o paciente, né, o usuário, ele cheira ali a carreira de cocaína, né, em questão de 2 minutos. Ele já tem um boom de liberação de dopamina, mas é uma quantidade extremamente maior. Por isso que vicia. Por isso que vicia tão rápido, né, extremamente maior do que num exercício físico ou do que numa exposição ao sol. Uma quantidade absurda. Logo na sequência, você tem a produção da serotonina e na sequência, decai aquilo. Então, você sente a necessidade de fazer de novo. Então, o paciente vai lá e assim se inicia o ciclo do vício, né? E cada vez esse paciente, né, ou esse usuário, ele precisa de intervalos cada vez menores, né? E para sentir aquele mesmo prazer, ele vai precisando de quantidades maiores e de intervalos menores, né? Então a gente vê isso na cocaína. Claro, eu dei o exemplo extremo aqui, né? Que é a cocaína, o crack. Mas a segunda droga... Também. O crack também, né? Porque eu vi uma vez que o crack, ele vicia já de cara, né? Assim, o usuário. Por outras situações. E a gente tem o crack muito degradante, assim, né? Sim. O tipo de substância que é colocado lá dentro é bem prejudicial, assim, né? Bem mais do que só a cocaína pura. Mas enfim, os dois são péssimos. Aí a gente tem a nicotina, que já vem logo na sequência. Em 3 minutos, você fumando cigarro à base de nicotina, e isso vale para vape, pod, cigarro eletrônico, cigarro comum, charuto, cachimbo, não interessa. Se tem nicotina, você em 3 minutos vai ter um boom de liberação de dopamina no teu cérebro. Aquilo vai te dar uma sensação de motivação, de ação. Cena clássica que a gente via nos filmes e que a gente via na nossa realidade no passado. O cara tá aqui estressadão no trabalho, empresário, né? Estressadão, tendo que montar um projeto novo. Vou só dar uma saidinha pra relaxar um pouco, dar uma fumadinha, pra ter mais ideias, e ele volta com ideias novas pro projeto. Porque você liberou muita dopamina, aquilo te dá motivação, ação, criatividade. Na sequência, libera serotonina, prazer, felicidade, decai. Vou lá e acendo o próximo cigarro, tá? E aqui entra um pulo do gato bem interessante aí para o cigarro eletrônico, que é o seguinte: o cigarro eletrônico